Lana começa dizendo que não vai mentir e menciona que essa garota é exatamente o tipo dele. Ele pergunta como ela está, mas ela não responde. Ele se apresenta e após ela dizer oi, ele pergunta seu nome. Ela comenta que ele é muito evasivo e ele diz que veio de Nova York, perguntando novamente o nome dela. Ela revela que se chama Kai. Ele pergunta como está sendo o dia dela e ela responde que está bem. Ele pede um momento rápido para conversar, mas ela diz que está com pressa. Ele diz que não quer tomar muito tempo dela, mas que gostou do que viu e sentiu que deveria falar com ela. Ela agradece. Ele sugere que eles deveriam se conhecer, mencionando que é novo em Houston. Ela pede desculpas e diz que realmente precisa ir. Ele lamenta, dizendo que gostaria de conhecê-la, mas ela insiste que precisa ir. Ao ver Lana se aproximar do carro, ainda à distância, ela começa a gritar por ele. E ele responde perguntando o que houve. Ela diz alguma coisa, mas ele não consegue ouvir. Ela repete que gostou do carro dele e ele agradece, perguntando novamente o que houve. Ela pergunta se eles não podem conversar, mas ele lembra que ela não quis antes. Ela diz que vai explicar o que aconteceu e ele pergunta para onde ela está indo. Ela responde que vai entrar no carro, mas ele diz que não autorizou isso, pedindo que ela chegue mais perto. Ele pergunta o que está acontecendo e por que ela voltou. Ela responde que precisam conversar. Ele pede para ela não mudar de assunto e explique o motivo do retorno. Ela diz que voltou para falar com ele. Ele questiona quem seriam eles e ela pergunta se ele está falando sério. Ele insiste para que ela seja direta, afirmando que não quer perder tempo. Ela pergunta se está desperdiçando o tempo dele e ele confirma, mencionando que ela não queria falar com ele no início. Ela admite que é verdade e ele questiona por que ela agora quer conversar. Ela responde que mudou de ideia e que quer conhecê-lo. Ele decide que isso não levará a nada e começa a se despedir. Ela pergunta se ele realmente vai embora e ele confirma. Ela pergunta o motivo dele estar agindo assim. Ele diz que eles não têm nada para conversar e ela insiste que podem falar sobre eles dois. Ele permite que ela fale e ela comenta que gosta da cor do carro dele. Ele pergunta por que ela agiu de forma rude no começo e ela responde que não gostou da maneira como ele se aproximou. Ele pergunta por que ela agora está interessada e ela diz que decidiu dar mais uma chance. Ele pergunta o que ela busca em um parceiro e ela diz que ele está sendo muito profundo. Ele tenta entender sua mudança de atitude. Ela pergunta se ele vai deixá-la entrar para conversar e ele pergunta sobre o que falarão, reiterando que não quer perder tempo. Em seguida ele pergunta se ela se desculpa pelo comportamento inicial. Ela confirma e diz que sente muito. Ele diz que ações falam mais do que palavras e que ela precisa mostrar sinceridade. Ela pergunta se pode entrar e ele permite, mas avisa para não fazer ele perder tempo. Ela pergunta se ele a deixaria no calor e ele diz que ela já deveria estar acostumado com o clima de Houston. Ela questiona o comportamento dele e ele diz que está apenas retribuindo o tratamento inicial dela. Ela pede desculpas pelo começo. Ele menciona que não quer perder tempo com tolices. Ela pergunta por que ele a deixou entrar e ele responde que pensou que ela mostraria arrependimento. Ela diz que não entende, mas já pediu desculpas e afirma que ele é o tipo dela. Ele pergunta por que ela pensa isso. Ela responde que ele parece ter um bom emprego, um carro legal e que ela gostou dele. Ele a acusa de ser interesseira, apontando que ela só voltou depois de ver o carro. Ela pergunta se ele realmente acha isso e ele confirma. Ele mostra uma câmera dizendo que tudo foi gravado e pede para ela sair. No início do vídeo, Nair diz surpreso: "Caramba, o que é isso?" E elogia comentando que ela ficou linda de vermelho. Ele se aproxima, começa fazendo um elogio e pergunta o nome dela, dizendo que ela é incrível. Ela diz que se chama Aya e ele responde que é um prazer conhecê-la, perguntando de onde ela é. Quando ela diz que é dali mesmo, ele deduz que ela é de Houston, enquanto ele é de Ohio, novo na área, explorando a vizinhança. Ele sugere que poderia ser amigos, mas ela hesita, dizendo que não sabe. Ele pergunta por que ela não sabe, ela explica que não pode ter muitos amigos, pois é comprometida. Ele observa que ela não usa anel, mesmo depois de ela mostrar o anel, ele tenta insistir, mas logo se despede, comentando que não gosta de forçar a barra quando a garota diz que tem namorado. Quando ela vê Onair entrar no carro, a
a coisa muda totalmente de figura. E aí, meu amigo, que a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele confirma, questionando por que não teria dito isso antes. Ela sugere que ele poderia ter mencionado o carro, mas ele não vê necessidade. Ela comenta que ele não falou que tinha um carrão tão legal e pergunta o que ele quer dizer com isso. Ela pergunta por que ele está agindo dessa forma estranha. Ele responde que está apenas fazendo uma pergunta simples sobre se deveria ter ou não mencionado o Corvette. Ela pergunta se pode entrar para continuar conversando, mas ele diz que não deixa estranhos entrarem em seu carro, dizendo que eles ainda não se conhecem. Ela insiste que quer terminar a conversa, mas ele diz que ela já disse que tem namorado e não quer problemas. Ela tenta argumentar que quer apenas conversar, mas ele reitera que não quer confusão com o namorado dela. Ele pergunta se ela não é fiel e ela responde que o relacionamento não impede a conversa. Ele relembra que no início ela usou isso como desculpa, mas agora quer conversar mais. Ela pede novamente para entrar no carro, mas ele pergunta sobre o que querem conversar. Ela responde que sobre eles dois, e ele fica confuso, perguntando onde quer chegar com isso. Ela menciona que está muito quente ali fora e decide entrar, mas ele insiste que não pode deixá-la entrar. Ela pede por favor e ele pergunta se ela vai implorar, lembrando que ela tem namorado. Ele pergunta se é certo ela pedir para entrar no carro dele e ela não vê problema nisso, pedindo para entrar. Ele pergunta por que deveria deixar ela entrar e ela responde que quer conhecê-lo melhor e mostrar algo. Ele pergunta o que ela quer mostrar, mas ela diz que ele só saberá se deixá-la entrar. Ele decide sair do carro e diz que isso é loucura, querendo ver o que vai acontecer. Ela reclama do calor, mas ele diz que isso não é problema dele e pergunta seu nome novamente. Ela repete que é Raya e pergunta o nome dele, que responde ser Naya. Ele diz que é um prazer conhecê-la, mas não aperta a mão dela por causa dos germes. Ele pergunta o que ela quer mostrar, sugerindo que pode ser fora do carro. Ela diz que há muitas coisas sobre ela que quer mostrar, mas está muito quente aqui fora. Ele sugere que ela deveria mostrar tudo isso para o namorado. E ela pergunta o que ele tem a ver com isso. Ele reforça que ela tem um namorado e ela quer manter tudo discreto. Ele pede a mão dela e depois de um passeio elogia sua aparência. Ela menciona estar cansada por vir da academia. Ele nota que ela está em forma. Ele pergunta se ela vai fazer um show para ele. E ela sugere que talvez, se ele deixar ela entrar no carro. Ela comenta sobre uma tatuagem nas costas que ainda está em processo de conclusão. Ele gosta da tatuagem e pergunta há quanto tempo foi feita. Ela diz que há alguns dias e que doeu, especialmente nas costas, levando cerca de 2 horas para completar. Após algum tempo conversando, ele finalmente a convida para entrar, mas diz que não quer perder tempo. Ela tenta abrir a porta, mas não consegue. Ele instrui a puxar mais forte. Ela continua tentando, mas a porta não abre. E ele pergunta se ela sabe o motivo. Quando ela pergunta por quê, ele revela que a porta está trancada porque ela é interesseira. Ela pede para ele abrir a porta, mas ele decide ir embora, deixando ela ali. Esse vídeo começa com Landa comentando que a garota parece ser europeia. Ele pergunta como ela está e diz que ela é linda. Ele quer saber o nome dela, mas quando ela diz que tem namorado, ele se despede, murmurando que não vai perder seu tempo e vai para o carro. Ao ver Landa ir para o carro, a moça muda de ideia. Ele então comenta que ela disse que tem namorado e quer saber por que ela está voltando. Ele pergunta se aconteceu alguma coisa e ela tenta falar algo que não entende. Ele diz que não está conseguindo ouvir e pede para ela ir para o outro lado. A garota pergunta como ele está e se está tudo bem. Landa responde que está tudo bem e pergunta sobre ela. Ela diz que está bem, mas não conseguiu ouvir o nome dele. Ele explica que tentou dizer, mas ela mencionou que tem namorado. Ela confirma que tem namorado, mas diz que é sempre bom fazer novas conexões. Landa diz que não pareceu que ela queria fazer novas conexões, mas ela justifica que estava com a mente ocupada. Ele pergunta se isso é verdade e ela confirma. Ele comenta que é interessante, mas agora ele também está com a mente ocupada. Ao perguntar
perguntar por que ela está ali, ela diz que está indo almoçar com seu namorado, mas ele quer saber por que ela está na frente dele. Ela responde que ele tentou falar com ela e ele admite, mas ressalta que ficou claro que ela não estava interessada. Ela então diz que voltou porque é sempre bom conhecer novas pessoas. Landon diz que não é assim que as coisas funcionam e que ela não vai agir conforme o tempo dela. Ela pergunta qual é o problema e ele explica que tentou falar com ela no início, mas ela não quis. Ela justifica que tinha muitas coisas na cabeça. Ele pergunta se ela é hispânica, mas ela ri e responde que é ucraniana. Ele pergunta quantas línguas ela fala e ela responde que fala ucraniano e russo. Ele pergunta como se diz, como você está em russo. Ela responde e ele comenta que é legal, perguntando quantas línguas ela fala no total. Ela diz que fala 3. Ele elogia isso e ela menciona que gostaria de aprender espanhol. Ele pergunta se ela já sabe espanhol e ele responde que não, mas quer aprender. Ele pergunta sobre o que ela quer conversar e ela fala algo que ele acha interessante, mas decide sair. Ele diz que está confuso e pede para ela tomar cuidado. Ela pergunta por quê e ele responde que tentou falar com ela, mas ela não quis dedicar seu tempo para isso. Landa resume que ela basicamente disse que tem namorado. Ela explica que tinha muitas coisas na cabeça e que ia encontrar seu namorado. Ele pergunta se isso é verdade e o que a impede de encontrar seu namorado agora. Ela responde que acha que ele pode ser alguém interessante para conhecer. Ele diz que tudo bem e pergunta se ela tem alguma pergunta que ainda não fez. Ela pergunta de onde ele é e ele responde que é de Nova York. Ela pergunta se ele mora em Miami agora e ele confirma, dizendo que morava em Houston antes. Ela pergunta se ele gosta de Houston e ele diz que sim, perguntando se ela já esteve lá. Ela responde que nunca esteve em Houston, mas ouviu coisas boas sobre a cidade. Ele comenta que é um lugar legal, mas prefere Miami para imóveis. Ela concorda, dizendo que há muitos imóveis bonitos e que o clima é incrível. Ele pergunta se ela prefere conversar dentro do carro e ela responde que talvez seja melhor. Ele permite que ela entre, mas pede que ela mesma abra a porta, pois está muito quente. Já dentro do carro, Landon declara que não abrirá a porta para uma interesseira. Ele pergunta como ela está e ela responde que está bem, mas que está muito quente lá fora. Ele diz que por isso achou melhor conversarem dentro do carro. Ela concorda e pergunta se ele mudou para Miami por causa dos imóveis. Ele confirma, acrescentando que gosta do clima e das várias coisas que Miami oferece, incluindo mulheres lindas. Ela concorda. Ela pergunta qual tipo de mulher ele prefere e ele responde que gosta de mulheres bonitas. Ela comenta que isso é fácil. Ele acrescenta que gosta de alguém que corra atrás de seus objetivos e que seja honesta, fiel e leal. Ela concorda que isso também é importante e diz que deseja alguém que a apoie. Ela pergunta como ele geralmente trata as mulheres e ele responde que é um cavalheiro. Ela pergunta como ele sabe disso e ele responde que é gentil, explicando que não abriu a porta para ela porque primeiro gosta de saber com quem está lidando e que não abre a porta para qualquer pessoa. Ela diz que está perguntando exatamente por isso e ele comenta que se ela fosse sua mulher, certamente abriria a porta. Ela pergunta como ele faz uma mulher se sentir especial, mencionando que adora roupas lindas e fazer compras. Ele pergunta por que ela está dizendo isso e ela responde que se ele realmente for um cavalheiro, deve demonstrar através de suas ações. Ele pergunta se ela espera que ele faça isso e ela diz que talvez sim, se ele quiser parecer um cavalheiro. Ele contudo diz que não vai levá-la para fazer compras e embora tenha dito que é um cavalheiro, ela não é sua mulher. Ela responde que estão se conhecendo e ele pergunta se ela acha que ele vai levá-la para fazer compras. Ela diz que gosta muito de fazer compras e ele a acusa de ser interesseira, afirmando que ela nem queria falar com ele antes de ver o carro dele. Em seguida, ele diz que é melhor ela sair do carro, pois ele não gosta de interesseiras. Rolando inicia a conversa afirmando que não vai mentir e que a jovem é exatamente o tipo dele. Ele elogia sua beleza e pergunta o nome dela. Ela responde que se chama Liana e ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela menciona que está com pressa, mas que também é um prazer conhecê-lo. Rolana diz que não quer atrasar o dia dela, mas que decidiu abordá-la porque achou interessante e gostaria de conhecê-la melhor. Ele sugere então trocar números ou perfis do Instagram para manter contato, mas ela recusa, dizendo que não costuma compartilhar seu número. Lana diz que isso ajudaria a manter a conexão, mas Liana continua a recusar e diz que se encontrariam por aí. Ela pede licença para ir embora e ele pergunta se ela disse algo.
Quando a garota vir Olana entrar no carro, a coisa muda totalmente de figura e é aí que a mágica acontece. Liana pergunta se o carro é dele e ele confirma, perguntando o motivo. Ela tenta dizer algo, mas Olana não consegue ouvir e pede para ela repetir. Liana então sugere que talvez possam fazer algo juntos e oferece o Instagram. Olana comenta que era isso que ele estava tentando fazer antes, mas que ela recusou. Ela admite que foi um pouco rude e concorda em passar o Instagram, mas ele menciona que ela não estava interessada inicialmente. Ela responde que reconhece isso e diz que ele parece ser uma pessoa legal, então decidiu dar o Instagram. Olana diz que já tem o número dela e que ligará quando for conveniente para ele. Ela responde que tudo bem, mas ele pergunta se isso é como ele deve agir. Ela diz que sim, e ele fala que não quer perder tempo. Ela concorda e ele pergunta o que ela planeja fazer, ao que ela responde que talvez possam sair juntos. Olana avisa que é um homem ocupado e ela entende, dizendo que isso não foi ideal. Ele pergunta o que ela disse e ela confirma que não achou a situação legal. Olana replica que ela também não foi legal no início e que ele pode acabar desperdiçando seu tempo. Liana quer saber por que ela desperdiçaria o tempo dele e pergunta o que ele vai fazer agora. Ele menciona que vai almoçar e pergunta se ela gostaria de ir junto. Ela aceita, mas precisa cancelar um compromisso antes. Enquanto ela faz isso, ela menciona que o calor está insuportável. Ele pergunta se ela mora por perto e ela confirma. Ele revela que acabou de se mudar para a área e Liana comenta que agora são vizinhos. Ele pergunta sobre seus hobbies e ela diz que é modelo, dançarina e DJ. Quando ele pergunta por que não deu o número antes, ela explica que estava com pressa e ao refletir, achou que foi rude e decidiu voltar. Ele então pergunta se Liana é solteira e ela diz que sim. Ele pergunta se ela teve que pensar para responder e ela admite que é complicado, mas que é solteira. Olana revela que é casado e pergunta se isso é problema para ela. Ela diz que pode ser amiga dele, mas ele afirma que não está procurando uma amizade. Ela sugere que verifiquem no que pode dar e que depende dele convencê-la. Ele pergunta se está tudo bem para ela, que ele continue casado enquanto se conhecem, e ela diz que não tem problema. Então ele a acusa de ser interesseira e que só estava testando-a. Ele revela que não é casado e que ela deveria respeitar um homem casado. Olana diz que não ficaria com ela porque acha que ela é interesseira e que pode ir embora. Ela responde que ele a fez perder tempo e se despede. Onaí inicia a conversa elogiando a moça e em seguida pergunta seu nome. Após ela dizer que tem namorado, ele lamenta ouvir isso, mas observa que ela está sozinha. Novamente ela diz que tem namorado e ele questiona o motivo de sua rudeza. Apresenta-se como Nai. Ela repete que já disse ter namorado e reclama pela insistência. Ele aceita a situação, deseja um ótimo dia e comenta que veremos se ela é fiel. Ao ver Onaí se aproximar de seu carro, a moça muda totalmente de ideia e é aí que a mágica acontece. Ele comenta como as coisas mudam rapidamente e quando ela se aproxima, pergunta o que há. Ela pede desculpas por ser rude e ele diz que respeita o fato de ela ter um namorado. Ela diz que gostou do carro dele e ele responde que também gosta muito, tanto que o comprou. Ela pergunta sobre o trabalho dele e ele questiona a importância disso, lembrando que ela tem namorado e perguntando por que ela voltou. Ela diz que o namorado dela não tem cuidado bem dela. Ela se desculpa novamente pelo início da conversa e ele insiste em saber o que ela quer. Ela pergunta se ele pode cuidar dela e ele responde que acabou de conhecê-la. Ela pergunta que ele estava tentando falar com ela antes. Ele diz que estava interessado antes de saber sobre o namorado dela. Ela diz para não se preocupar. Ele fica confuso e ela explica que agora está ali com ele. Ele pergunta por que ela voltou para falar com ele. Ela menciona o carro e que ele parece saber aproveitar a vida. Ele questiona se ter um carro legal significa que ele sabe curtir a vida e pergunta se ela pretende trair o namorado. Ela nega, dizendo que não estão juntos no momento. Ele investiga se é verdade ou apenas por causa do carro. Ela afirma que não estão juntos
e que o elogio ao carro foi sincero. Ele agradece, mas diz que não confia na sinceridade dela, achando que ela voltou por causa do carro. Ela diz que o acha bonito. Ele comenta que na calçada ela não achou isso. Ele lembra que ela foi mal educada e mencionou o namorado. Ela admite que não estava com bom humor. Ele pergunta se o humor dela muda repentinamente e diz que isso é estranho. Ele não quer se envolver entre ela e o namorado, dizendo que vai embora. Ela tenta conhecê-lo melhor, mas ele não vê sinceridade nela. Ele pergunta o que o namorado dela pensaria e ela responde que não considera mais namorado. Ele diz que ela ainda está com o namorado e ela diz que quer estar com ele. Ela quer conhecê-lo melhor e ele pergunta se ela pode dar uma volta. Depois pergunta de onde ela é e ela responde que é de Houston. Ele diz que vai sair. Ele pergunta o nome dela e ela diz que é Maia. Ele pergunta o nome verdadeiro e ela confirma que é Maia. Ele pergunta há quanto tempo ela está com o namorado e ela responde que há cerca de 3 meses, mas que não se falam há alguns dias. Ele comenta que entendeu e elogia a tatuagem dela. Ela agradece e elogia a tatuagem e o cordão dele. Ele pergunta se ela pode dar mais uma volta. Depois ele convida para entrar no carro. E pergunta por que teria um relacionamento com ela. Ela diz que é uma pessoa legal, cozinha, limpa e tem um rosto bonito. Ele responde que isso não é suficiente e a chama de interesseira. Ela nega ser interesseira, mas ele insiste. Ele diz que ela está disposta a deixar o namorado só por causa de um carro. Ela acha que ele está sendo rude, mas ele nega. Ele diz que já ouviu o suficiente e pede para ela sair, desejando um ótimo dia e uma boa caminhada. Ela aceita e ele responde que está bem para ele também. O último vídeo aí quebrou a cara mesmo. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Naya tenta conversar com a moça, mas ela continua andando rápido e quando para, acaba sendo muito rude com ele, falando que suas roupas são falsas e que suas correntes também são falsas. Mas Naya continua tentando conversar com ela, mas ela continua sendo bem rude com ele, falando de suas roupas e até que fala que ele está fazendo ela perder seu tempo. Então Naya se despede e vai na direção do seu glorioso Corvette. E quando a garota vê o luxuoso carro de Naya, é aí que a mágica acontece. Quando ela vê que o Naya tem um Corvette, na mesma hora ela volta tentando conversar com o Naya. Ela pergunta se aquele carro é mesmo dele. Ele então responde que sim. Então a mulher elogia o carro de Naya e fala que é muito bonito. Então a garota pergunta se ela poderia dar uma voltinha com ele. Naya a questiona, falando que agora há pouco ela não tinha dado a menor atenção para ele. A mulher fala que ele estava a pé e agora a situação mudou. Naya não fica muito surpreso e continua conversando com a garota. O rapaz pergunta para onde a garota estava indo com tanta pressa. E ela responde dizendo que ia dar uma volta com seus amigos e fala que caso Naya quisesse ele podia ir, que ele estava convidado. E Naya desce do carro para eles conversarem melhor. Naya pergunta de onde a garota é. Ela diz ter vindo de uma cidade no interior e veio para a cidade há alguns anos. Em seguida, o rapaz pergunta qual o tipo de cara que ela gosta. E ela responde que gosta de caras com suas riquezas, carro de luxos e casas enormes. Naya pergunta se ela não acha que ela é ambiciosa demais. E ela diz que não, que ela é uma mulher que sabe os seus valores. Em seguida, ela chama Naya para dar uma volta em seu carro. E Naya aceita e vamos ver o que isso vai dar. Eles entram no carro e Naya pede para a garota falar um pouco da sua vida para ele. A garota então diz que passa a maior parte da sua vida na academia e é muito vaidosa quando o assunto é dinheiro. E por isso ela só sai com caras que têm dinheiro. E só para ter uma conversa com ela, o rapaz tem que ter uma condição financeira muito boa. Naya pergunta se ela não liga de viver assim.
E a moça responde dizendo que claro que não. Naya então fala um pouco da vida dele para ela e diz que morava em outra cidade com sua noiva, mas ela acabou deixando sozinho e que ele estava procurando outra mulher, mas ela é uma garimpeira de ouro. Então Naya pede para ela descer do carro e fala que não sai com interesseira. A garota sai xingando Naya, dizendo que ele a fez perder dinheiro, mas no fim ela acabou ficando a pé e sendo rejeitada e acabou se dando mal. O vídeo começa com o Trecho abordando essa linda garota para fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele tenta conversar com a garota, mas ela acaba sendo bem rude com ele e o ignora completamente. Então, o youtuber sem sucesso toma um fora da garota e vai em direção ao seu glorioso Corvette. E é assim que a mágica acontece. E a garota, quando percebe que o carro de Trecho estava logo ali, ela volta querendo puxar assunto com o rapaz. A garota chega perguntando se aquele carro é mesmo dele. Ele responde dizendo que sim. A garota diz que só estava querendo conhecer o rapaz, mas o YouTube a questiona sobre como ela foi rude com ele. Então ela fala que é porque ela já estava cansada de muitos caras mexendo com ela. Trecho então começa a perguntar sobre ela. Ela diz que mora ali a alguns quarteirões, ali perto, e ela trabalha pelo seu computador e tem alguns cachorros. O rapaz então pergunta se por ali tinha algum restaurante bom. Ela fala que conhece bons restaurantes bem luxuosos e que pode fazer companhia para ele. O rapaz então pede à garota para passar o seu contato para ele e, sem pensar duas vezes, ela passa na hora. Ele então desce do carro para poder conversar com a mulher. O rapaz pergunta o nome da garota e ela diz seu nome e fala que é Briane. Eles então se apresentam. O YouTube pergunta de onde ela é e a garota diz ter nascido em Chicago e mudou para essa cidade há muitos anos. O rapaz então pergunta à garota por que ela mudou de ideia tão rápido e veio conversar com ele de repente. A garota tenta disfarçar, falando que se arrependeu de não dar uma chance para ele. Ela então chama ele para dar uma volta no seu glorioso Corvette. O rapaz aceita e chama ela para entrar no carro. E ela entra sem pensar duas vezes. Em seguida, os dois conversam e se divertem um pouco no carro. O YouTube então elogia a garota várias vezes. Eles conversar mais um pouco e a garota fala que além de trabalhar online, ela também trabalha alugando imóveis. Ela também diz que namora, mas que ela e seu namorado estão brigando bastante. Então o YouTube a questiona falando que ela namora e como ela está querendo sair com outros caras. A garota então fala que o seu namorado não precisa ficar sabendo de nada. Trecho então explica sua situação e fala que só estava procurando uma mulher para se divertir com ele, pois estava se sentindo muito sozinho. A mulher se disponibiliza e fala que caso Trecho queira, ela está bem disponível. Então, os dois vão dar uma volta juntos, e dessa vez o YouTube não resistiu à interesseira. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O youtuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles.
e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já tá ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é, e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem 1 ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste, e mostra para ela a câmera que está gravando, e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome. E depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita o fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTuber pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira com seu carro. Ele inicia uma conversa e pergunta como ela vai, qual o seu nome e se apresenta para ela. O YouTuber fala que está tentando conhecê-la melhor.
Ela responde que ele está com roupas falsas, correntes falsas e que ele está passando vibrações pobres para ela. Ele então pergunta por que ela está sendo tão rude com ele. Ela então fala para ele que não quer perder o seu tempo com ele. Ele tenta pegar o número dela, mas ela sai andando. Ele então caminha até o seu carro de luxo e não demora muito para ela vir atrás dele perguntando se o carro é dele. Em seguida, ele confirma que o carro é dele e fala que esse é apenas um dos seus vários brinquedinhos. Ele então fala que não quer fazer ela perder seu tempo e que já está indo embora. Porém, a garota fala que ela tem tempo para falar com ele e que gostaria de dar uma voltinha com ele para eles se conhecerem melhor. Ela pega na mão dele e fala que se chama Karine e ele fala que se chama Nair. Na sequência, ele fala que está na cidade a negócios e que viu ela, gostou dela e achou ela muito linda e queria conhecê-la melhor, mas que ela foi muito rude com ele. Ela então fala que vai se redimir com ele e pede desculpas por ter sido tão rude com ele. Nair então chama ela para entrar no carro com ele. E depois da mágica feita, ela entra com ele em seu carro sem pensar duas vezes. E vamos ver o que isso vai dar. Fala pessoal, aqui é o Moisés, bem-vindo ao canal Ultra. Dentro do carro, ele pergunta o que ela gostaria de fazer. E ela responde que está tentando comer algo e que gostaria de fazer compras. O youtuber fala que acabou de almoçar e está indo para sua casa de luxo para relaxar. Ele então fala que lá tem comida e que eles podem almoçar em sua casa e depois levá-la para fazer compras. Ela topa e aceita tudo do jeito que ele falou. Porém, nessa hora, ele fala que só tem um probleminha, que ele não sai com garimpeira de ouro e que ela demonstrou ser uma. Então, ele fala que ela só está querendo aproveitar do seu dinheiro e diz que não quer mais nada com ela e fala para ela descer do seu carro. Ela desce achando ruim com ele, mas no fim acaba sendo rejeitada pelo Nair.